Olá, pessoal. Quem está falando aqui é a arquiteta Mariana Batista, né? Também terapeuta de ambientes pela metodologia Bagua Quântico. E hoje eu estou aqui para trazer para vocês como é que a gente monta o nosso diagnóstico ambiental, como é que a gente faz esse diagnóstico, né? Vou mostrar aqui um pequeno estudo de caso, né? Que foi com a minha própria residência, então espero que vocês gostem e aproveitem, né, aqui a nossa pequena aulinha, né, nossa pequena demonstração. Então vamos lá. Para vocês conhecerem um pouquinho, né, o perfil do case, aqui está a fachadinha da minha casa, ainda um pouquinho em meados da reforma, né, é uma casa antiga, já é uma casa projetada e construída em 1981, né? Então ela tem uma certa idade, né? Não chega a ser uma casa tão antiga, mas a gente precisou fazer alguns ajustes para se mudar para cá, né? Ainda tem algumas coisinhas para a gente ampliar, né? Enfim, mas é uma casa assim muito gostosa, né? Bem ensolarada, bem ventilada, enfim. E o número dela aqui, né, a gente apelidou a nossa casa de Casa Palma, né, por conta do nome da rua, enfim, e eu como arquiteta eu gosto dos meus projetos sempre colocar um nome, né, colocar uma palavra que faça uma menção ou às vezes aos proprietários, ou a qualidade da casa, ou o local onde ela está, enfim, né, que dê uma identidade, né, para essa casa. Bom, vamos lá. Como é que é a nossa planta aqui da Casa Palma? Ela tem aqui à frente, né, a garagem, uma área jardinada, apesar de ser totalmente impermeabilizada, né? Aqui a gente trabalha com vasos, enfim. E aí uma pequena escadaria para ter acesso à parte, vamos dizer assim, útil, né, da casa. Então, entrando, eu tenho o primeiro cômodo que originalmente seria a sala de estar, mas no nosso uso vira o home office, enfim, um quarto para visitas também. Passando para o próximo cômodo, a cozinha e sala de jantar juntos, né? E aí, seguindo para a parte privada da casa, a gente tem um corredorzinho que dá acesso ao banheiro da casa, que por enquanto é o único, e a um dormitório bem grande, né? É um dormitório, vamos dizer assim, padrão antigo, então ele é bastante grande, né? Cabe tranquilamente a cama de casal, o guarda-roupa de casal, um sofá também com a TV, num layout um pouco mais justo, mas cabe, né? E aí, contíguo à cozinha, a gente tem a área de serviço, né? Bom, do outro lado, pela outra porta, né, vamos dizer assim, pela porta de serviços, eu tenho acesso a uma área livre que é coberta, que é onde a gente tem um pequeno depósito, onde quando a gente tinha o cachorro, né, a casinha dele ficava aqui também, e fica a parte do varal coberto também. E aí a gente tem toda uma área descoberta, uma área livre ali no fundo, um quintal, né, pavimentado, onde a gente pretende ampliar essa casa, né, mais para frente. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, eu tendo a planta em mãos, né, a gente vai fazer o diagnóstico dessa casa. Então aqui, o que a gente fez? A gente utiliza uma mesa radiônica, né, pêndulos, enfim, e nesse caso aqui a gente trabalhou com a planta do imóvel, já que eu tinha a planta, né, e tinha as medidas, tudo certinho. Eu consegui fazer, né, aqui nessa imagem à direita, na base do croquis, do rascunho mesmo, né? A gente vai fazendo as mensurações e vai utilizando ali lápis de cor, enfim, né? Para ir se identificando. Quando eu não tenho a planta da casa, eu posso fazer sem a planta, não tem problema nenhum, né? A gente não vai ter tudo tão detalhado no final, mas dá para fazer a medição também. E aqui, todas essas marcações que aparecem, né? Aqui a foto à esquerda foi tirada antes, né? De eu começar a fazer essa leitura, essa mensuração.
e aqui já é o final, né? Então eu faço a leitura na planta, utilizo a mesa psiônica que está aqui atrás, né? E vou fazendo as anotações aqui numa planilhinha, né? Numa planilha impressa, enfim. Posso utilizar computador? Posso também. Mas, assim, fica, né? Quando a gente está... eu, pelo menos, gosto muito de mexer com o papel, a caneta ali, então a gente não fica trocando de mão tanto, né? Então fica mais fácil assim. Bom, feita essa mensuração, enfim, o que apareceu para a gente aqui na Casa Palma? Né? O diagnóstico ambiental inicial, né, foi o seguinte: cada quadrinho aqui a gente subdivide a planta em alguns quadros, né, tem uma medida específica para isso, e a gente vai medindo quadro a quadro, né, o que pode ter ali naquela região. E apareceu o seguinte: como é uma casa muito antiga, né, era uma casa de aluguel, né, não era uma casa própria, né, enfim, da pessoa que estaria morando ali, eu imaginei que realmente ela tivesse bastante energias ali, psíquicas ou emocionais das pessoas que passaram ali anteriormente. Né? Então, um dos motivos de eu fazer esse diagnóstico também foi descobrir isso. Bom, e aí, fazendo toda a mensuração, né, tudo de acordo com o que a metodologia propõe para a gente conseguiu encontrar todos esses rabisquinhos aqui, né, que a hora que a gente traduz, né, são 19 pontos negativados. Daí a gente fala, nossa, né, 19 pontos negativados são essas 19 bolinhas aqui, né, todas coloridinhas. E aí a gente pensa, nossa, ponto negativado, o que será isso? É basicamente ionização, né, de íons negativos. Então, vamos dizer assim, os átomos, né, os átomos aqui dessas regiões, eles estão mais carregados ali com a ionização negativa, né? A gente só vai fazer um reequilíbrio, vamos dizer assim, né? Aí a gente tem também 15 cruzamentos de rede Hartmann negativados. São esses quadradinhos roxos. O que são essas redes Hartmann, né? É uma rede também de medição de frequência eletromagnética, né? Então, como esses pontos aqui, que também a gente tem, né, faz um desenho é uma grelha, né? E aí a gente faz essa medição e descobre que esses pontinhos aqui, na verdade, a rede Hartmann passa em todo o território da casa, né? Mas aqui eu consigo ter a medição, né, do cruzamento e onde tem nesse cruzamento alguma coisa negativa, né, os íons negativos ali. E aí a gente vai trabalhar também para neutralizar. Bom, aí 2 veios telúricos. O que são esses veios telúricos? Esse vermelhinho aqui, né? Esses veios telúricos são possivelmente ou alguma água subterrânea, né? Ou um veio telúrico. O que é um veio telúrico? Né? Uma falha geológica ali que está bem lá no fundo, né? E com a terapia, com o diagnóstico, a gente consegue medir e localizar, né, onde está esse veio telúrico. É o mesmo sistema, pessoal, que no Antigo Egito o pessoal buscava água, né? Ia com aqueles bastõezinhos de metal e onde sentia-se uma vibração diferente era onde tinha água. Então, é basicamente o mesmo sistema, tá? A gente não está inventando a roda aqui, não. E 5 portais, que são essas manchinhas mais amarelinhas, né? O que são esses 5 portais? É um portal que vai vir o bicho-papão? Não, né? Na verdade, a gente chama de portal porque a radiação desse ponto aqui que tem íon negativo, mais o ponto negativo aqui que tem íon negativo da rede Hartmann, eles acabam amplificando um pouquinho esses íons negativos. Então, a gente tem que trabalhar a neutralidade também. Mas não é nada, pelo amor de Deus, assustador, né? Nada, né, de bicho-papão.
Bom, vamos continuar. Como é que a gente resolve isso daqui? A gente faz uma aplicação de psiônica da mesa Casa Viva Régia Prado, né? Que ela, como que fala? Ela recebeu, né? Essa intuição para montar essa mesa aqui. Então, a gente tem aqui em cima o baguá quântico, a gente tem outros, como fala, outros desenhos, enfim, que a gente consegue fazer medições, né? Equilibrar energeticamente através de emissão de vibração, enfim, e tudo isso, né? Na base da nossa energia mental também e, lógico, com muita amorosidade. Então, aqui, né, eu já tinha feito a mesa, tirei uma foto depois, então já tinha colocado alguns cristais aqui, né, para ajudar no equilíbrio. Enfim, né, a mesa montadinha aqui, a pirâmide aqui no centro para ajudar a emitir, né, as frequências dos nossos trabalhos aqui de harmonização, enfim. E aí, depois de feita essa mesa, a gente faz um diagnóstico novamente após essa mesa. Então, aqui na mesa, o que a gente fez? A gente emitiu energia de cristal, de cromoterapia, né, das cores, de fitoenergia, né, de plantas, enfim. Então, a gente trabalhou com sons, né, com diversas energias, e aí a gente vem para fazer o diagnóstico, fazer a medição depois, né, para ver se deu certo tudo. Então, vocês percebam que já sumiu bastante coisa aqui, né, acabou ficando, vamos vir no resultado aqui, 0 portais. Então, onde tinha, né, um acúmulo ali de ionização negativa, a gente conseguiu, né, equilibrar essa vibração. Né? O veio telúrico foi muito pequenininho, a vibração dele. Não quer dizer que a gente tampou a falha geológica ou secou a água subterrânea. Quer dizer o quê? Que a gente neutralizou a energia, a ionização que essa falha estava passando para casa. Ok? 8 cruzamentos de rede Hartmann. A rede Hartmann ainda ficou um pouquinho pesada, não saiu totalmente, né? E 3 pontos negativados ainda aqui no começo da casa, que ficaram para cá. Então, depois eu vou mostrar o que a gente fez para finalizar, para amenizar mais ainda. Né? Aqui eu tenho a mensuração e a consolidação. Então, temos aqui o endereço, tá, certinho, a frequência geral, né, inicial estava em 40% de energia, então estava com uma energia muito baixa, né, ela estava até vermelhinha, e aí o ideal seria a gente chegar no 110, e a gente conseguiu chegar no 110, né, 110% de energia. A frequência BOVs, ela inicial estava em 7.500, que estava muito fraquinha, né, e no final a gente conseguiu atingir 10.500, que deixou ela verdinha aqui, potente, né. Aqui embaixo, os pontos que a gente achou negativos. Então, inicialmente o físico a gente tinha 1 e zeramos, o emocional a gente não tinha, psíquico tinha 1 e zeramos também, físico, emocional e psíquico a gente tinha 11 e passamos para 1, físico e emocional a gente tinha 3 e zeramos, emocional e psíquico tínhamos 2 e ficamos com 1, físico e psíquico não tinha, e aí veio o telúrico, de 2 a gente passou para 1, até assim, passamos para meio, né, porque ele ficou bem curtinho, portal de 5 foi para 0 e rede Hartmann de 15 foi para 8. E aí, o que a gente queria fazer nessa consolidação aqui de energia? Elevar a frequência de saúde, elevar a frequência de prosperidade, sucesso e abundância e fazer uma limpeza energética, espiritual e física ali também, né? Também, né, uma criatividade, aumentar a criatividade, expansão de consciência, e aqui a gente pode colocar, né, qualquer outra intenção que o nosso cliente queira, né? Então, por exemplo, eu quero harmonia no lar, né? Enfim,
tudo que ele quiser a gente consegue colocar aqui também para ajustar o equilíbrio. E é isso, gente. Essa é a parte de diagnóstico, né? Com a mesa aqui de diagnóstico ambiental e também passando pela mesa Casa Viva para fazer o equilíbrio. E aí o que acontece, né? Quando o cliente vem para a gente e quer fazer esse diagnóstico, olha lá, ó, o antes e o depois, deu uma bela limpadinha, né? A gente faz esse levantamento e depois passa para ele tudo que ele precisa fazer para manter, né, a casa bem, né? Em qual sentido? Numa aromaterapia ou numa troca de móvel de local, enfim, né? Aqui a gente consegue ter alguns parâmetros para vocês conseguirem harmonizar a casa de vocês aí adequadamente, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe os comentários aqui para a gente. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, comenta, curte, compartilha, que vai ser muito bacana para a gente. Toda semana tem conteúdo aqui, tá bom? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus.